Ana Paula, talvez uma doença, né, muito prevalente no consultório e que aparece muito é a fibromialgia. E Sim. eu sei que você gosta muito de estudar a fibromialgia. Eu sei que você tem muitos pacientes, que você tem uma experiência muito grande em fibromialgia. Eu gostaria de aproveitar essa sua experiência que você tem para ajudar o pessoal a ir descomplicando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. é, eu não sei se a fibro sempre existiu muitas ou agora tem um super diagnóstico de fibro, né? Que a gente aparece no consultório, muitas outras coisas e tudo é fibro. Então, qual é a sua experiência assim no seu dia a dia do que você vê do paciente da fibro? Realmente, fibromialgia é uma doença bastante prevalente no consultório, seja na forma primária, ou seja, o paciente só tem fibromialgia, ou secundária, associada a outras doenças dolorosas que acabam fazendo uma sensibilização central nesses pacientes. Então, o que é fibro, né? O que é fibromialgia? Tudo que dói é fibromialgia? Não. Então, a fibromialgia é o protótipo da dor crônica. É aquele paciente que já tem dor há mais de 3 meses e dor difusa. Então, geralmente ele não localiza um local, né? Ele não vem para o consultório e fala, dói o meu joelho, dói o meu ombro. Então, é a queixa de dor difusa, né? De um sono inadequado, um sono não reparador, uma irritabilidade, às vezes constante, uma ansiedade, depressão, alterações que a gente chama de cognitiva, um esquecimento frequente. E esses outros, né, sinais e sintomas além da dor, né, a alteração do sono, o esquecimento, a ansiedade, a depressão, às vezes incomodam muito mais, às vezes, o paciente do que a própria dor. Mas não tem fibromialgia sem ter o perfil doloroso. Então, é um paciente que queixa de muita dor. Dor em membros superiores, dor nas costas, dor na coluna, né? Como diz o paciente, às vezes, doutora, só não dói a alma. E para alguns, Até a dói alma. até a alma, né? Porque às vezes os sintomas outros associados, que a gente chama de sintoma de gravidade, a ansiedade, a depressão, são fatores bastante frequentes. Quem mais sofre de fibromialgia são as mulheres, tá? E mulheres jovens, ali dos 30 aos 50 anos é a faixa etária que a gente acaba mais vendo. Homem pode ter, mas é muito menos frequente. Crianças podem ter, crianças e adolescentes também podem ter. E idoso. O idoso, às vezes, a fibromialgia ela prevalece como uma forma secundária, que às vezes a gente vê associado a osteoartrite. Então, às vezes, uma osteoartrite significativa de coluna, de joelho, às vezes com limitação, né, funcional articular, a gente acaba vendo esse paciente que vem com queixa de dor crônica, de sono não reparador, de esquecimento. Então, na faixa etária, ali depois dos 60 anos, ela costuma ser um pouquinho mais associada à osteoartrite. Mas a gente vê ela numa forma primária muito mais na mulher e na mulher jovem. Apesar da fibromialgia, né, não ter gravidade que eu falo assim, ela não acomete órgãos, ela não vai inflamar o seu rim, o seu pulmão, o seu intestino, o seu olho. Ela não é uma doença inflamatória sistêmica, ela é uma doença de interpretação inadequada da dor. Esses pacientes se sentem inflamados, se sentem cansados, eles acham que quando tem a crise, né, da fibromialgia, eles estão piores porque estão mais inflamados e às vezes fazem muito automedicação, o que é um erro na fibromialgia, né? Anti-inflamatórios, corticoides não são medicações inerentes à própria fisiopatologia Da da dor doença. na fibromialgia, né? E muitos às vezes me perguntam, doutora, né, quando você faz esse diagnóstico, é um diagnóstico essencialmente clínico, né? Uma boa história, um bom exame físico ali deitadinho na maca, a gente fala, esse paciente tem fibro. Nem sempre precisamos de exames, né? E quando pedimos exames, às vezes é para afastar outros diagnósticos associados, né? Então, é uma doença de diagnóstico clínico. E quando às vezes a gente faz esse diagnóstico e prescreve medicações específicas para modulação central dessa dor, o paciente olha, né, pergunta, o que é isso?
E às vezes a gente fala, é um antidepressivo, é um remédio para dor crônica, mas eu não estou deprimido. Não estou deprimida e às vezes está chorando na minha frente, né? Então, explicar, eu acho que o mais importante, além de fazer um diagnóstico de fibromialgia, é orientar o paciente em relação à doença. Em relação que não tem exame de fibromialgia, né? Eles querem o exame da fibromialgia. Não tem. Eles já vêm, né, com o sinal da sacolinha positivo, cheio de exames e às vezes desnecessários, que geram mais angústia no paciente, fazer exame, fazer exame. O exame não é terapêutico, né? O exame, a maioria das vezes, ele é diagnóstico. Então, e se para o diagnóstico é clínico, para que pedir tantos exames? Não são necessários. Então, a gente precisa fazer com que o paciente entenda a dor, o que entenda o que é a doença, por que ele sente dor, por que tem períodos de melhora e de piora. Isso está muito relacionado, às vezes, ao estresse, né, ao estado emocional do paciente. Às vezes a paciente que já tem o diagnóstico e que está bem, ela volta só para vir aqui conversar comigo porque brigou com o filho. E aí ela piorou, ela está em crise, ela quer saber o que ela faz naquele período. Então a gente sabe que esses gatilhos externos, principalmente esses gatilhos emocionais, seja em casa, com o marido, com o filho, no trabalho, ou com o estresse, né, que a gente quase não tem, o estresse no dia a dia, claro. pioram, né, são gatilhos para a doença piorar. Então o paciente precisa entender bem isso e entender a doença, entender por que eu uso um antidepressivo, às vezes um anticonvulsivante, para melhora dessa dor, para modular essa dor, entender a importância do exercício físico na fibromialgia. A fibromialgia, depois do diagnóstico, né, no tratamento, ela tem dois grandes pilares, que a gente chama de medicamentoso, né, que vão né, inserir aí uma quantidade grande de medicamentos mais específicos, e o não medicamentoso. Os dois têm o mesmo peso. Tá? Então, a prática de exercício físico é fundamental. Se eu só tomar um remédio, está faltando alguma coisa. Se eu só fizer exercício, às vezes numa fase inicial da doença, eu preciso da medicação. E quanto mais exercício eu conseguir fazer, menos remédio eu vou precisar. Então, se o paciente quer tomar cada vez menos medicamentos, ele precisa cada vez mais da prática de um exercício físico. E fazer o paciente entender que o exercício é fundamental no tratamento não é fácil, porque ele está com dor. Ele acha que se ele for para a academia, se ele for fazer musculação, ou aquilo que ele desejar fazer, vai piorar a dor dele. E é justamente o inverso, né? O oposto disso. A prática do exercício físico traz a hipoalgesia, melhora a dor. E também a gente precisa orientar ele e que isso é lento, né? A prática do exercício físico às vezes leva às vezes 12 semanas para esse paciente começar a ter um benefício da dor. Então e todo mundo com dor quer o efeito para ontem, né? Claro. Imediato. Então ele acha que uma semana de musculação ele vai estar ótimo. Não vai. Então ele vai começar a ver o benefício disso a partir de um mês, com 12 semanas ele vai estar bem melhor. Então, inicialmente, a medicação associada ao exercício físico vai trazer melhora de dor, melhora na qualidade de sono, melhora da ansiedade. Então, a gente vai conseguindo controlar todos esses sinais e sintomas do paciente da melhor maneira possível. Mas esse binômio exercício e medicamento inicialmente é fundamental. E com o tempo, a gente tentar tirar, né, cada vez mais o medicamento e manter a atividade física para esses pacientes é fundamental. Alguns pacientes às vezes me perguntam sobre terapias alternativas na fibromialgia. Tudo aquilo que às vezes traz um benefício, que traz prazer para o paciente na fibromialgia, eu costumo ser adepta. Alguns aí falam, doutora, eu sinto muito bem fazendo acupuntura. Perfeito, vamos fazer acupuntura, eu faço massagem, eu faço meditação. E mesmo, né, dentro da dor crônica, essas terapias alternativas, tem vários estudos, musicoterapia, meditação, né, algumas terapias bem distintas, como o hipismo, né, o cavalo, tem alguns estudos mostrando a aromaterapia, né, a cromoterapia, mas são terapias não consensuais, ou seja, não dá para eu fazer só isso, mas elas associadas
ao exercício físico, ao medicamento quando necessário, podem trazer benefício. Além, né, de uma outra que a gente orienta bastante, que é a terapia mesmo, a psicoterapia, Então, né, o acompanhamento desses pacientes com um terapeuta, com um psicólogo e às vezes, quando necessário, um psiquiatra, né, esse tratamento que chamamos de multidisciplinar, mais de um especialista, e multimodal, né, mais de um tratamento, exercício físico, medicamentos, terapias alternativas, na dor crônica, especialmente a fibromialgia, é fundamental. Então, tudo aquilo que trouxer prazer ao paciente pode ajudar e muito na dor. sempre buscar aquilo que gosta já é um fator de você melhorar, né? Exato. E lembrando que o exercício no primeiro mês você vai piorar. Sim, primeiro mês eu Primeiro falo. é o duro, É. o primeiro mês, depois vai melhorando. Eu falo ao paciente, falo, no primeiro mês você vai lembrar de mim todos os dias. Vai querer me xingar, você vai querer um monte de coisa, mas o primeiro mês, né, é Pra aquele, todo mundo, é o- independente, né? independente da doença, é aquele chute inicial. Passando o primeiro mês, ele vai se sentindo melhor. Com 3 meses, aí ele começa a ver o benefício da atividade física. Não é só vamos dizer assim, o movimento, não. É porque a liberação de endorfinas, que são nossos analgésicos Exato. naturais. Então, isso tudo modifica, né? Até mesmo a oxigenação do cérebro, que ajuda também. Então, é uma série de Exato. coisas. O exercício, De- né, além de tudo isso, ele aumenta a expressão de receptores, né, centrais e periféricos que levam à analgesia. Então, isso ajuda e muito. Eu tenho hoje pacientes que viram o benefício do exercício e tratam uma fibromialgia apenas com atividade física. Não fazem uso de medicamentos mais de uso contínuo. Né? Às vezes um resgate com algum analgésico, se ela teve alguma dor, mas a prática de exercício físico, ela optou pelo tratamento dela ser só o exercício e está muito bem, obrigado. E exercício físico é bom, né? Não só para dor, para outras doenças, para melhora, né, de qualidade articular, além de outras doenças, cardiorrespiratória, para os diabéticos, para melhora de Até glicemia. melhora de memória. Exato, né? Exercício físico, atividade física de maneira acompanhada e com Regular. frequência é qualidade de vida. Então não tem como a gente falar de fibromialgia sem falar do benefício do exercício físico. Agora, lembrando como você colocou, né? Existe um treinamento, existe um profissional que está seguindo, Sim, você não sair do limite do seu corpo. exato. Não adianta você querer, sei lá, vai para academia e coloca peso acima do que você pode. Então tem que ir com calma, né? A parte de atividade física tem que ser devagar. O outro polo que eu acho na fibro, que assim, é a parte emocional. Como você falou, que você também pede um acompanhamento da psicologia ou mesmo da psiquiatria. No seu dia a dia, o que você, algum perfil que você percebe na fibromialgia, tem algum perfil psicológico? A gente sabe que tem a ansiedade, que tem a depressão, mas tem alguma outra coisa assim, que você percebe que aquilo dali é o gatilho, ou que você percebe na personalidade, alguma coisa? O que é que você percebe? Mulher, que pergunta difícil. Peraí, deixa eu pensar. Sabe o que é que eu percebo? O que eu percebo é ansiedade e depressão. Mas eu percebo assim, que pessoas que é perfeccionista, Tá, entendeu? Eu vejo que é um perfil que acho que se cobra muito, deixa eu falar alguma coisa. Tá. né? Eu particularmente, Tá. eu vejo isso. A ansiedade, a pessoa que quer abraçar o mundo, sabe? Ela catalisa todos os olhos de todo mundo e ela não consegue dar conta disso, Sim. entendeu? Deixa eu montar aqui uma. Então, na prática, o que eu costumo perceber, além, né, desse perfil ansioso e depressivo, às vezes algumas personalidades específicas, né? Pacientes que querem realmente abraçar o mundo e querer fazer tudo, pessoas às vezes muito preocupadas com algum assunto, por exemplo, quando o gatilho às vezes são muitos problemas emocionais dentro da família, problemas com filhos, com o marido,
né, com parentes, a pessoa quer ajudar todo mundo, mas às vezes esquece de si, né? Então, pessoas que querem dominar tudo, arrumar tudo, são muito perfeccionistas, são muito idealizadoras e esquecem, às vezes, do seu próprio problema. Então, acho que por esses pacientes, quando tem uma personalidade um pouquinho distinta, aí sim, né, eu preciso da avaliação do psiquiatra e às vezes de terapia para fazer esse paciente se encontrar, né, e adequar ao ritmo dele, à personalidade dele, o melhor tratamento para a gente conseguir dar qualidade de vida para esse paciente, né? Porque se ele não estiver bem, ele não ajuda ninguém. Né? E eu acho que esse gatilho psicológico, eu acho que, eu não sei se é porque eu observo mais, eu gosto de psicologia, então talvez eu puxe um pouquinho, né? Eu investigo mais, eu vou mais a fundo na história e às vezes você encontra o começo dos sintomas como alguma trauma que a pessoa Sim. passou, algum momento difícil. Sim. E depois disso desencadeou. Porque às vezes acho que os pensamentos, né? Você já começa, por exemplo, a não dormir bem, né? São poucas horas de sono, a preocupação, o estado de tensão. E aí você vai progredindo, daqui a pouco aquele fica sendo normal, Sim. né? Então eu observo muito isso, eu gosto muito dessa parte, então eu procuro mais saber. E às vezes bate, viu? A pessoa vinha bem, aconteceu alguma coisa, E aí né? descompensa. E descompensa. Ou se não, realmente aquelas pessoas que ela se descuida dela mesmo, né? Às vezes ela não é nem mais a última. Não é mais a última, ela tá quase. E não tem um tempo para ela mesma, né? Sim. Então eu acho que assim, para todos nós, né? Principalmente as mulheres, né? A gente se divide muito, né? E às vezes a gente esquece um pouquinho da gente. Sim. Né? Então, assim, ter um tempo. Às vezes eu falo para paciente assim, olha, tenta passar uma semana longe de casa, longe dos problemas. Tenha um tempo de qualidade boa, né? Faça uma coisa que você gosta. Tenha um tempo para você. Vá atrás dos seus sonhos, né? Eu acho que isso daí, assim, resgata um pouco, né? Tira essa parte de dor, porque às vezes a dor, a expressão de dor é muito grande, né? Sim. Às vezes é uma dor psicológica e que o corpo está sofrendo. Às vezes é a forma que o corpo tem de chamar atenção para aquilo dali, né? Olha, cuide mais de mim, Sim. né? Cuide mais de mim. Então, eu vejo muito isso. No seu dia a dia, você também observa? Sim, né? Às vezes são pacientes carentes de atenção, né? Carentes de carinho, carentes da família e que acabam, às vezes, somatizando isso na dor.